Boa noite, igreja. Irmãos, eu convido vocês para abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24 do livro de Josué, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom Deus, nosso Pai Santo, maravilhoso, novamente, Senhor, nós colocamos essa mensagem, essa pregação, essa palavra que vai ser anunciada em suas mãos, no seu comando. Eu peço ao Senhor que pelo Espírito Santo o Senhor fale ao coração do seu povo, e pelo Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa tocar nos corações, falar pelo que prega e entrar nos corações daqueles que ouvem, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos aqui no versículo 15, praticamente o nosso tema está descrito aí. O tema deste ano é Eu escolhi obedecer. E quando você olha uma vida como a de Josué, como é que você vai olhar para uma vida como a de Josué e não dizer que Josué, ele escolheu servir a quem? Ele escolheu servir a Deus. Josué, ele pode dizer isso e pode dizer de boca cheia. Aqui no versículo 15 ele fala, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa, nós, como tem aqui, meus irmãos, embutido a palavra escolhi dentro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, eu e a minha casa, nós já fizemos a nossa escolha. A nossa escolha aqui é servir ao Senhor. E aí, meus irmãos, existe uma incoerência nas declarações semelhantes a essa de Josué, porque todo dia tem alguém dizendo assim, olha, eu escolho servir ao Senhor, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Sem todos os dias alguém vai dizer uma frase dessa. Talvez o crente, pelo menos uma vez na vida, talvez no dia que ele entregou a vida para Jesus, ele disse, eu vou servir ao Senhor, eu vou dedicar a minha vida para servir ao Senhor. Incoerência, muitas vezes, porque a vida dele, quando você olha, se você olhar a vida do camarada que está 20, 30, 40, 50 anos, dizendo que ia servir ao Senhor, você olha a lista, o histórico dele, ele não serviu coisa nenhuma. Esse pessoal que está com Josué aqui, não é o mesmo pessoal que saiu com Josué lá do Egito. Mais de 603 mil homens, eu estou falando de homens. Na idade de Josué para cima, eles saíram do Egito como escravos, e somente Josué e Calebe, só os dois, eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho e atravessar o Rio Jordão, só os dois, de 40 anos para cima. Mas antes de serem reprovados pela sua própria ação, pela desobediência a Deus, eles disseram para Moisés, logo no começo, quando Moisés estava subindo no monte para receber as tábuas da lei, eles repetiram, não só disseram não, repetiram, foram firmes, olha Moisés, tudo que o Senhor falar, nós faremos, estamos aqui para servir ao Senhor. Novamente eles dizem, não, tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer, e eles acrescentam aquela palavrinha ainda, e obedeceremos, nós faremos e obedeceremos o que Deus mandar. 40 dias depois, eles já estavam adorando o bezerro e fazendo algazarra lá embaixo, só 40 dias depois. Ou seja, o que eles dizem é verdade ou é mentira? Ou como nós colocamos na introdução da tela, é fato ou é fake? Que as pessoas olham, é fato ou é fake?
que mais tem é fake. E nessa declaração de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a geração dele era uma geração fake, era mentirosa. Eles não disseram a verdade. E quando você olha para essa declaração de Josué, e tem a mais incoerente das declarações, quando nós pensamos em pessoas que se inspiram em Josué, é quando eles cantam aquela música. Qual música? Vem com Josué lutar em Jericó. E canta, canta e canta. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem nada, vai nada, luta coisa nenhuma. E só pode servir para cantar mesmo, que nem vamos saltar a muralha. Salta nada, não salta. Irmãos, olha bem, o sujeito ou a sujeita, o irmão que assim se diz, não levanta uma palha pela igreja, não levanta uma palha pela causa de Cristo. Como pode cantar uma coisa dessa? Como é que acha mesmo que vai lutar com Josué em Jericó? Não luta nada. Olha aí, tem pessoas doentes para serem visitadas, tem irmãos doentes para serem visitados. Não precisa derrubar a muralha de Jericó não. Vai lá, atravessa a rua, visita o irmão que está doente. Tem muita coisa para fazer na igreja, tem muita visitação, tem muito trabalho. Em vez de jogar o lixo no chão, pegue uma vassoura, pegue lá uma pazinha e limpe. Há tanta coisa para fazer. Não precisa pular aquele muro de 20, 30 metros não. Anda 20, 30 metros para servir a Deus. E como as pessoas podem dizer uma frase dessa com as mãos cruzadas? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero parafrasear o capítulo 23 e o capítulo 24. Preste atenção. Isso é um resumo. É o resumo que eu fiz do capítulo 23 e do capítulo 24. A gente poderia ler o capítulo 23 e 24 de Josué. Então eu fiz um resumo. Ele diz assim: gente, preste atenção. Eu estou no fim da vida, estou dando a Deus, como se ele dissesse: eu estou no pó da rabiola. Vocês viram tudo que Deus fez. Apeguem-se a Deus, amem a Deus de toda a vossa alma. Eu vou morrer, e vocês sabem que tudo que Deus disse que ia fazer, Ele fez. Nada do que Ele disse falhou. Temei ao Senhor, serviu com sinceridade. Porém, servir a Deus é uma questão de escolha. Escolhei hoje a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um resumo do capítulo 23 e capítulo 24. Olha, volta naquelas 3 perguntas lá. Quando você vai estudar a Bíblia, ou qualquer texto da Bíblia, é muito bom você fazer algumas perguntas, para não cair no erro de achar quem será, né, que escreveu isso aí. A pessoa não pergunta, mas é bom perguntar. Cai no erro de não achar que aquilo não tem importância. Por exemplo, num texto como esse, nós perguntamos: quem disse isso? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ah, pastor, é Josué. O senhor acabou de falar que é Josué. É Josué. Isso nós sabemos, né? E o que ele disse? O senhor acabou de falar. O senhor acabou de falar que ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem aí, porque nós escolhemos aqui em casa servir ao Senhor. Foi o que ele disse. Então Josué disse isso. Mas olha a terceira pergunta: quando ele disse isso? Quando você abre a Bíblia no capítulo 23, aí no livro de Josué, então no versículo 2 e 3, ele diz assim: chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais, e disse-lhes: eu já estou velho, eu já estou entrado em dias. Acredita-se que ele tinha 108 anos de idade quando disse isso. Ele morreu com quantos anos mesmo? Com 110 anos. Há 2 anos da sua morte.
Josué, ele tem coragem de fitar todos os olhos, olhar para todas as pessoas ali, para toda a congregação. Volto a dizer, 603 mil homens de 40 anos para cima, fora os mais novos, fora mulher, fora criança. Ele contempla aquela multidão e diz: eu já estou velho, mas eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Essa é a escolha da nossa família. Irmãos, essa declaração também parece ser incoerente. Por que incoerente? Ele está dizendo o quê? Que ele vai servir ao Senhor. E onde é que está a incoerência? Em dizer uma coisa que ele já fazia, faz quanto tempo? 70 anos aproximadamente. Ele foi considerado jovem com 40 anos, ao lado de Moisés, mas de 70 anos, olha, por 70 anos, ele estava ali servindo a Deus. E agora, depois de 70 anos, ele vai dizer que ele vai servir ao Senhor? Não dá para entender. Ele podia olhar e dizer assim: faz 70 anos que eu sirvo ao Senhor. Aí ficava mais certo, não é verdade? Aí combinava mais. Mas ele está dizendo, aos 108 anos de idade, que ele vai fazer o quê? Vai servir ao Senhor. Isso é futuro do indicativo, do presente do indicativo. Quer dizer que ele ainda vai fazer isso aí. Ele está dizendo: eu vou servir ao Senhor, serviremos ao Senhor. Ele está dizendo o que ele vai fazer, já velhinho. Ele tinha uma lista de serviços prestados ao Senhor. Olha, irmãos, ele é chamado de servidor de Moisés, ele é chamado de servo do Senhor. E depois de Moisés, eu acho que só Moisés, infelizmente não dá para contar isso aí, eu não consegui contar por falta de uma concordância bíblica hoje, mas eu acredito que de tudo que eu vi, olha, só Moisés ganha dele quando se diz assim: servo do Senhor. Servo do Senhor. Moisés, servo do Senhor. Moisés, servo do Senhor. Aí em segundo lugar vai vir quem? Vai vir Josué. O título para ele é servo do Senhor. Agora, como é que um servo do Senhor, no final da vida, olha e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Então, irmãos, essa foi a luta dele. Quando você olha para a história dele, você olha para a vida de Josué, foi talvez a pessoa que em tempo de vida mais serviu ao Senhor. Em tempo de vida. Por quê? Porque ele ficou praticamente 70 anos mesmo servindo ao Senhor, ininterruptos, até morrer. Moisés pegou um período de quantos anos? 40 anos. Josué não. Josué pegou praticamente, olha, toda a sua vida, ele pegou servindo ao Senhor. Isso, Carlinhos, traz para mim, meu filho. Obrigado, Carlinhos. Vai lá, filho, senta. Irmãos, em 500 anos o Brasil não tem 19 guerras, não tem 19 batalhas, não tem 19 vitórias. Em 500 anos de história, nós não temos como nação 19 guerras. Outros países podem ter, mas o Brasil não tem. Ganhamos ali alguma outra guerrinha aí e tal, e nos bate no peito ainda que tem um exército invicto, que ninguém derrubou. Olha aqui, o Josué, nesse período de vida, ele liderou o exército por 19 vezes. Teve uma derrota assim? Teve, lá em Ai, nós sabemos por quê, não é verdade? Por causa do pecado do Acã. Mas ele foi, desde jovem até a sua morte, ele estava liderando o povo, batalhas e mais batalhas, lutou contra os piratas no deserto lá, os Amalequitas. Ele sim podia dizer: saltamos muralhas, a muralha de Jericó, além de outras muralhas das outras cidades que ele foi e venceu. E se você acha que é fácil conquistar uma cidade fortificada, lembra que lá de cima eles jogam óleo quente, joga pedra, água quente, excremento, tudo que você pode imaginar, fica jogando lá de cima para matar e para ferir. Imagine isso. E ele conquistou muitas cidades. Ele conquistou vitórias em campo aberto, com um exército de 5, 6 reis lutando contra eles, pessoas estabelecidas na terra há mais de 1000 anos, e ele foi lá e ele venceu aquelas batalhas. Olha a lista de serviço prestado. E eu quero lembrar aqui os irmãos hoje,
só de 4 momentos da vida dele. De 70 anos eu quero lembrar de 4 momentos, para mostrar que quando ele fala, olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, aquilo não é fake não, aquilo é o quê? Aquilo é um fato. Quando é que Josué aparece na história? Já pararam para pensar? Quando é que ele surge pela primeira vez? Ele surge pela primeira vez numa guerra, lutando contra os amalequitas, no capítulo 17 do livro de Êxodo. Vamos comigo lá, meus irmãos, é aí que ele surge, e surge como alguém disposto a servir no momento mais crítico. É assim que ele surge, capítulo 17 e versículo, vamos lá, no versículo 8. Então veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. Por isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e luta contra Amaleque, porque amanhã eu estarei em cima do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Irmãos, uma disposição incrível, invejável, de prontidão mesmo. Ele surge pela primeira vez aqui no capítulo 17. Desde que abre as páginas do livro de Moisés, ele vai levar aí 16 capítulos até aparecer, e quando ele aparece recebendo ordens, e no momento crítico, preste atenção, muito crítico, o povo reclamando, falta água, o povo reclamando, não tem carne para comer, o povo reclamando de tudo, reclama. O capítulo 17 é o capítulo da reclamação, o capítulo 16 é o capítulo da reclamação. Uma hora não tem carne, uma hora não tem água, uma hora não tem pão, só reclama. Ele surge no meio dos reclamões, ele surge no momento que o inimigo, sabendo que há reclamões, então o inimigo aproveita e ataca, e atinge velhos, crianças, mulheres. E Moisés não tem outra coisa a fazer a não ser olhar para Josué, aquele jovem de quase 40 anos, e dizer assim: Josué, se apresente. Sim, senhor, pegue, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Agora, uma coisa interessante aqui desse pedido é que se fosse outra pessoa, ia levantar muitas objeções. Se fosse outra pessoa, ia olhar e dizer assim: não, calma lá, calma. Por que eu? Tem que ser eu, tudo eu. O Senhor está me mandando eu? Até agora quem apareceu foi Ur, quem apareceu foi o Araão, quem apareceu foi fulano, mas eu? Está me mandando eu para a guerra? E outra coisa, eu não tenho experiência nenhuma com guerra, meu negócio é queimar tijolo. Lá no Egito eu fiquei 40 anos queimando tijolo, eu não sei lutar. Manda uma pessoa experiente aí de luta. Ele poderia, não poderia? Não é o que ele fazia outra coisa lá no Egito, ele era um escravo lá no Egito, mas ele podia fazer outra objeção, ele podia olhar e dizer assim: bonito, muito legal, ele, o bonitão, o irmãozinho dele, mais o cunhadinho dele, vai ficar lá em cima da montanha, com a mãozinha para cima, e lá o sol orando, e nós todo o povo aqui embaixo, lutando, morrendo, tal, ele não podia dizer uma coisa dessa? Não é o que as pessoas dizem? Olha, os verdadeiros servos de Deus surgem em tempos críticos. Josué lutou, o Espírito Santo que fala dele, aqui no capítulo 17, no versículo 13, olha o bobão aqui: e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Ele lutou, ele não questionou, ele foi lá. Nunca tinha participado de uma guerra antes, mas agora ele foi no poder de Deus, foi no poder do Espírito Santo, e ali, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, benditas mãos, o povo vencia, o povo inexperiente vencia, mas quando as suas mãos abaixavam, o povo inexperiente perdia aquela guerra, contra aqueles piratas do deserto. Aí então Araão e o Ur, ali, os queridinhos dele, não era queridinho dele, ergueram as suas mãos. Vamos ajudar em oração aqui, que essa batalha não é só campal, essa batalha é uma batalha espiritual, e houve uma grande vitória para os que estavam no monte, vitória para os que lutaram lá embaixo. Mas quando ele aparece,
ele aparece aqui, em momento crítico, e ele aparece com disposição. No segundo momento, irmãos, veja só, ele se apaga da história, some da história, não aparece mais, e ele vai aparecer apenas no capítulo 24 de Êxodo, quando Moisés, ele vai subir para receber as tábuas da lei pela segunda vez. Ele vai subir, Moisés sobe. Então, quando ele sobe, Josué sobe junto. Não que ele sobe até ser coberto por aquela nuvem. No meio do caminho ele tem que parar e ficar num canto em alguma pedra. E depois ele desce com Moisés. E depois então Moisés, ele, por causa do pecado do povo, ele pega a tenda da congregação, tira do meio do povo, afasta a tenda da congregação para um lugar mais além ali. E o Josué, ele vai, e a palavra de Deus diz que ele nunca se apartou do meio daquela tenda. Esse é um momento maravilhoso de Josué. Apesar dele ter sido conhecido então agora como um capitão do exército, de um homem valente, aquele que lutou por Israel, repare, ele é chamado nesse texto, no capítulo 24, versículo 13, vamos comigo aqui, capítulo 24, versículo 13, dizendo assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subindo ao monte de Deus com Moisés. Capítulo 33 e versículo 11, vamos lá comigo, 33, 11. Falava o Senhor face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o jovem Josué, o seu servidor, filho de Num, não arredava o pé daquela tenda, não se apartava da tenda. Olha só, esse momento é um momento assim muito interessante. O que Josué está fazendo nesse momento e o que o povo está fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo no momento em que Josué sobe para receber a palavra ou está na tenda da congregação. Irmãos, quando Josué sobe com Moisés para receber a palavra, o povo fica lá embaixo, um Arão, um Hur, responsáveis por aquela congregação. E o que acontece? Dúvidas. Cadê o Moisés? Subiu no monte, mas não aparece mais. E começou aquelas perguntas idiotas que sempre tem. E agora? Moisés morreu? Moisés se foi? Não aparece mais? Acabou? Não, isso não pode. Precisamos de um novo líder. Precisamos de um novo Deus. Arão, faça-nos um novo Deus, porque esse do Moisés já se foi junto com ele. Pois não fizeram um bezerro de ouro? Arão não faz um bezerro de ouro, o povo não adora o bezerro de ouro, e para fazer com que estava tudo certo, nada melhor do que comemorar com uma festa. O povo festou, se alegrou, dançou. Então vamos por parte. O que está acontecendo com o povo nesse momento? Eles estão reclamando da demora de Moisés no monte, pedindo um novo Deus, adorando um bezerro, fazendo um festival com danças e folguedos. Ou, como no capítulo 33, depois de tudo isso, com as costas viradas para Moisés, longe da tenda da congregação. E o Josué, o que ele está fazendo? Ele está subindo para receber a palavra, mas ele não vai até lá, ele vai até onde Deus permite, e que as pernas dele alcançam. Não existe um lugar que seja longe demais para você receber a palavra, se lá tem a palavra. Não existe. Josué nos ensina a ir atrás da palavra e buscar a palavra. Quando ele sobe com Moisés, ele sobe para buscar a palavra de Deus. E às vezes nós, por preguiça, por sono, por rebeldia mesmo, nós não vamos buscar a palavra. Não há prazer, não há vontade, é longe demais. No segundo momento, no capítulo 33, aqui que nós lemos, no versículo 11, ele está dentro da tenda. Ele entra com Moisés, ele fica, essa frase que diz assim, e Josué, ele não se apartava, não saía nunca ali daquela tenda, significa, irmãos,
que todos os dias ele buscava conhecer a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque se você ler o versículo 9 aí do capítulo 33, lá no finalzinho diz assim: ali naquela tenda, olha lá, o Senhor falava com quem? Falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés, e Moisés falava com Josué. Veja que coisa interessante. Moisés recebendo a palavra direto de Deus e transmitindo diretamente para Josué. Ali, meus irmãos, ele buscava a palavra, ele se alimentava da palavra, ele estava ali mesmo como discípulo, como uma pessoa que quer aprender. Então, nesse segundo momento, Josué está próximo de Moisés, ele é chamado servidor de Moisés, ele quer aprender a palavra de Deus. Repare, lá no fim da vida ele vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele já fez uma guerra aqui, ele já ganhou uma guerra. Aqui ele está aprendendo. E quando você coloca esse momento de Josué, não é um momento que começa hoje e termina amanhã. Não, calma lá. Sabe quanto tempo demorou esse discipulado? Esse pode ter sido, com certeza, o discipulado mais longo que nós temos nas Escrituras. Quanto tempo demorou esse discipulado? 40 anos. Porque levou 40 anos para quê? Para eles chegar na terra de Canaã. Então todo esse tempo ele não se apartou. Então, irmãos, era a oportunidade de aprender a palavra. Todos temos oportunidade. Se ficar como Josué, no meio da tenda, aonde? Onde se recebe a palavra do Senhor. Essa história: não vou para a igreja porque já sei tudo, não vou para a igreja porque não sou obrigado a ir. Então fique em casa, vá para outro lugar, ligue o seu tefilim lá, ligue a televisão e fique pregado lá na frente da televisão. Faça isso. Não vá na tenda do encontro. Você não precisa ir na tenda do encontro, porque o seu coração não está lá. Mas se o seu coração está na tenda do encontro, o seu corpo vai querer estar na tenda do encontro. Pode ter certeza disso. Isso é só o segundo momento. É um momento de aprendizagem, mas é um momento que durou 40 anos. Aí vem o terceiro momento. Quando é que ele aparece de novo? Bom, ele vai aparecer de novo, sabe quando? Quando Moisés olha para ele e fala assim: Oséias não, vou te chamar de Josué. Oséias quer dizer Salvador, mas você vai se chamar Josué. Josué quer dizer Deus é Salvador. Coloca isso na sua mente. Deus é quem salva Josué. Acrescentou a palavra de Deus ali no nome de Josué. Quem fez isso? Moisés. Você e mais outros vão lá espiar a terra, porque o povo está querendo espiar a terra, então vai ver a terra. Depois você diz o que vocês viram lá. Foi, ele voltou, fez lá, meus irmãos, a inspeção, andou por onde os outros 11 andaram, viu o que os outros viram, mas a resposta dele, de Caleb, era diferente de 10 respostas. A maioria ganhou. Novamente, ele está na contramão da maioria. De novo, Josué parece um do contra, né? Mas se a pessoa é do contra e trabalha, se a pessoa é do contra e faz, se a pessoa é do contra e vai para a guerra, então ele está certo. E aqui está o Josué. O Josué, ele está no de contra. Começaram a difamar, a turma passou a noite inteira chorando, todas as barraquinhas lá eram um choreiro só: nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, nós vamos enfrentar gigantes, eles vão pisar na nossa cabeça, ai que horror. Moisés, nós queremos voltar para o Egito, vamos levantar um novo capitão, vamos voltar para o Egito. Olha só, no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 6, agora é Josué. Josué se levanta firme, junto com Caleb, é claro, mas ele é mencionado primeiro, é porque dessa vez quem falou foi ele. Capítulo 14 e versículo 6. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então
nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo: olha, Deus, Ele pode nos dar essa terra. Eu tenho fé que se a gente for lá, a gente vai conquistar, não porque somos fortes, não porque sabemos guerrear melhor do que eles, não é por isso, é porque Deus vai nos dar. Isso é fé pura, isso é confiança total em Deus, isso é uma entrega nos braços do Senhor. Esse versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar e nos dará. Quer dizer, Ele nos vai fazer entrar e vai nos dar aquela terra. Ele está dizendo, meus irmãos, que só depende de Deus, não depende deles. Tudo que eles tinham que fazer é querer entrar. Mas ele era uma voz pequena, junto com a de Caleb, e a fé dele não abalou. Os irmãos, não abalou quando Deus falou assim: olha, não vai entrar agora não vai entrar. Quantos dias passou lá? 40, então vai ficar 1 ano para cada dia. 40 anos vocês vão ficar rodando até morrer todo mundo. Não vai entrar. Ele podia olhar e dizer assim: ah, mas até lá não dá para mim não, né? Esperar uma coisa ainda para 40 anos. Olha, a fé dele não se abalou quando Deus anunciou uma espera de 40 anos. Quando teve líderes se levantando contra Moisés, ele não se levantou. Quando ele viu mais de 600.000 cadáveres no deserto, todo dia morrendo gente, todo dia ele enterrando gente, isso é para desanimar, isso é para acabar com a fé de qualquer um, não de quem está pronto para servir a Deus. Quem está pronto para servir a Deus não tem tempo para isso não tem. Aí nós vemos, meus irmãos, a quarta aparição dele, por incrível que pareça, é quando Deus o constitui como substituto de Moisés. Moisés, ele acabou pecando contra Deus lá naquela rocha. Quando era para falar, ele bateu e ainda se orgulhou diante dos homens. Você acha mesmo que nós vamos dar água para vocês aqui, né? Bom, foi uma palavra precipitada, uma palavra triste, e Deus, mas foi só um momento, mas, não foi só um momento, aquilo foi uma desonra para Deus, uma desonra. E Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar, nem você e nem o Arão. O Arão morreu, e aí ficou Moisés. E Moisés, ele fez uma entrega para Deus. Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Não, eu sei que eu não vou entrar, mas olha, Senhor, se você abrir no livro de Números, no capítulo 27, você vai ver o Moisés, ele fazendo uma entrega aqui para Deus, dizendo: Senhor, eu sei que eu não vou entrar, mas levanta alguém, Senhor. Olha lá, capítulo 27, versículo 16. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Acredite, irmãos, era um momento crítico, muito crítico. Levanta alguém, Senhor, para me substituir. Eles não podem ficar como ovelhas sem pastor. Tem misericórdia deles. Mas você reparou que ele não cita o nome? Às vezes a gente quer: Senhor, eu quero que o Senhor dê um marido para mim, mas podia ser um fulano, né? Isso é oração. Podia ser uma fulana, né? Calma lá, isso não é oração. Deixa Deus escolher para você. Mas era evidente que era Josué. Não, calma. Quem conhece o coração de Deus é Deus. O que está lá, o que ele decide, o que vai fazer. O próprio Moisés foi assim, destituído. Então aqui no versículo 18, Deus, pela sua graça, disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Olha só, irmãos, talvez você encontre aqui o segredo de um homem que serve a Deus, alguém em que há o Espírito.
que produz os frutos do Espírito Santo. Apresenta-o a Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele, aqui, meus irmãos, você tem a palavra autoridade, mas tem uma tradução que não dá a palavra autoridade. Dá para ele da tua glória. Reparem bem, quando Moisés entrava lá na tenda da congregação, o que acontecia com a cabeça de Moisés? Estava reluzente, brilhante. A palavra ali, meus irmãos, é brilho. Dá o teu brilho na frente de todos. Quando acaba a luz, é aquela correria, vela, 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 e achamos uma vela, né? Sempre guarda, mas nunca acha. Sempre assim. Aí vai lá, achou a vela, achamos uma vela, liga uma vela, aí coloca. E ela vai acabando, vai acabando, vai acabando, ela vai acabando, acabando, né? E quando está chegando no finalzinho, a mulher sábia, ou o marido sábio, vai lá, pega uma vela nova e faz o quê? Liga uma com a outra. A frase aqui é essa, meus irmãos. Pega a tua luz, dá ali, põe ali, faz uma vela nova acender. Um discípulo. A frase é essa mesmo. Josué seria a vela que se acendia no momento em que a outra se apagava. A luz de Moisés estava se apagando. A luz de quem que ia brilhar? A de Josué. A ordem foi simples: põe a mão, apresenta ele perante todo o povo e dê de seu brilho para Josué. E aí, irmãos, praticamente acaba a história de Josué no livro de Números, Deuteronômio. Você quase não vê. Você vai encontrar Josué onde? No livro de Josué. Onde é que nós vamos encontrar Josué? No livro de Josué. E como é que Josué está quando abre o livro de Josué? Um homem temeroso, cheio de pontos de interrogação, sem aquele cajado que batia e a água abria, sabendo que muitas coisas iam parar de acontecer, entrando na terra prometida, o maná vai acabar, vai começar um reclameiro medonho. Quanta coisa, quantas guerras ainda para travar ali dentro. Por isso, irmãos, o livro que leva o seu nome mostra um homem que vive para servir ao Senhor, que viveu para servir ao Senhor. Começou assim com um homem cheio de temores. Por isso Deus olha para ele e diz o quê? Josué, não temas, ser forte e corajoso. Pega essa Bíblia aí, pega a palavra, e dela não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele estava com medo, e Deus foi para tirar o medo dele. A maior parte do livro percorre o quê? Em falar das batalhas, das lutas no centro, no sul, no norte, de toda aquela nação. Depois de vitórias, ele ainda tem que repartir a terra. Olha só, quem já participou de herança, essas coisas, sabe que não é um momento delicado. Teve reclamação. É um momento, acabou a guerra, agora eu estou em paz. Acabou não, calma lá. Agora você vai ter que separar a cidade de refúgio, você vai ter que separar o povo aqui, cada família vai ter que receber um pedacinho de chão. Olha quanta dor de cabeça. Mas ele estava pronto para fazer isso tudo. Teve muito trabalho. E aí, irmãos, dá instruções espirituais em como temer a Deus, no dever de temer a Deus, no capítulo 23 e 24, e ele vai terminar aqui, né? Vai terminar com aquela frase típica, sabe? Qual frase típica? Olha, vocês podem escolher a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa vamos servir a quem? Vamos servir a Deus. 108 anos, está certo isso? E tudo que ele tinha feito, não conta mais? Conta, mas não para ele. Eu vou repetir, tudo conta, mas não contava para ele, porque ele não queria que aquilo fosse uma vantagem, aquilo fosse uma peça de orgulho, ele não queria ficar vivendo de glória do passado, jamais. Ele não exibe os feitos dele como se fosse um troféu. O que ele fala no capítulo 23 e 24 dele? Ele fala alguma coisa dele? Não, a não ser que vai servir ao Senhor. Ele podia dizer, vocês viram, que
Quando eu falei lá, até o sol e a lua pararam. Ele podia dizer, podia, mas ele não disse. Pelo contrário, ele disse: eu, a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Ele não sabia que ele ia morrer com 110 anos. Ele ainda tem 2 anos de vida. E na mente dele, no coração dele, ele só podia fazer aquilo que ele se prontificou a fazer quando ele entregou as mãos dele na mão do Senhor. O crente, ele só tem uma coisa para fazer: servir ao Senhor. Servir ao Senhor. O grande mérito dele vem da consideração feita pelo próprio Deus. Vamos ler nosso último versículo para encerrar nossa mensagem. Josué, capítulo 24. E versículo 29, a morte de Josué. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, aí o Espírito Santo dá um testemunho. O Espírito Santo fala o que ele fez. O Espírito Santo mostra que o que ele disse, serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, não é fake, é o quê? É fato. Ele disse, o Espírito Santo, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, ele disse, mas ele viveu o que ele disse. Ele nem precisava dizer, porque ele já tinha vivido o que ele disse, mas para ele precisava sim, porque para um servo do Senhor, cada dia é mais um dia para servir quem? Para servir ao Senhor, com alegria, com disposição para lutar, com disposição para aprender como ele aprendeu, com fé, aquela fé juvenil, aquela fé que levava ele a imaginar vitória contra os gigantes, de receber uma responsabilidade, assumir aquela responsabilidade, mesmo temeroso, com Deus olhando e diz, não temas, e ele então, ele acalma a sua alma, e ainda que aparece um anjo lá, que ele não sabe que é anjo, com uma espada desembainhada, ele encara, e ele está pronto para dizer, o quê? É dos nossos, ou não é dos nossos? Ou ele tinha um lado, se precisar um louco, mas isso desde quando ele tinha os seus 40 anos e entra na história. Aí agora ele morreu, mas morreu como um servo do Senhor, o que ele disse era verdade. E nós? É verdade o que nós dizemos? Vamos servir o Senhor? É verdade? Então o que eu tenho feito?